Para quem disse que a gente não bebe água daqui, não sei se eu vou conseguir fazer de novo durante a pregação, mas já bebi a água, tá vendo, irmãs? Obrigado. Na jornada da fé de hoje, falaremos sobre mais um assunto encantador. Não sei se você se lembra, na semana passada falamos sobre um sacrifício que expressava confiança em Deus. E à noite falamos sobre o trabalho, mas o trabalho como uma forma de glorificar a Deus. Hoje de manhã vamos falar sobre um tema sensacional, que todo mundo adora: problemas. Tanto agora de manhã como de noite trataremos de problemas. Mas agora de manhã vamos pensar problema a partir de uma questão realmente muito terrível, muito incômoda. Então, como uma forma de aquecimento para preparar o seu coração, eu quero te convidar a pensar no problema da fome, ok? Fome. E eu estou falando daquela fome de quem deixou até o último momento possível para procurar comida. Quando você está com muito trabalho, muita atividade, fazendo muita coisa, e aí você está com fome, mas você não pode parar, e você continua e só para quando não tem mais jeito. É aquilo ali, ou se entregar: Senhor, leva meu espírito. Gente, fala a verdade. Quem aqui já passou por aquele momento desesperador de esperar isso tudo para comer, abrir a geladeira e só encontrar um tomate mofado e o resto do arroz da semana passada? É de rasgar o coração, é ou não é? Você chega, olha lá, meu Deus do céu. Aí você olha para o lado, vê a sua família esperando a comida e começa a fazer na sua cabeça os cálculos matemáticos ali que nem Newton conseguiria resolver no seu melhor momento. Ou então, aquela experiência traumática de ir pagar alguma coisa lá no cartão, no débito, aí ó, eu estou olhando aí o pessoal que sai para lanchar depois do culto, tá bom? Vai pagar e na hora ali o caixa vira e diz: Senhor, deu um erro aqui, saldo insuficiente. E você responde: moça, pelo amor de Deus, passa de novo, agora vai, estou com fé, tenta de novo, esfrega no cabelo, passa na calça jeans. A verdade é que nós não lidamos muito bem com a falta, e não é só com a fome em si. É quando falta dinheiro, entramos em pânico, porque não tem dinheiro. Quando falta tempo, entramos em desespero, porque como é que eu vou dar conta de tudo? Quando falta forças, nos sentimos completamente derrotados, mesmo antes de entrar nas batalhas. A falta é esse problema que realmente marca profundamente a nossa alma. Agora imagine uma cena, que é a cena que a gente vai se aprofundar hoje, descrita lá no Evangelho de João, capítulo 6. Calma que eu vou dar o texto depois, calma, só preste atenção agora. Uma multidão de mais de 5.000 pessoas, reunidas numa região desértica. Nenhum iFood disponível, nenhum mercadinho, nem nada aberto. Só um menino com um lanche de pão e peixe. Se você estivesse lá, qual seria a sua reação nessa situação? A gente tem vários exemplos aí. Tem o modo do discípulo Filipe. Filipe, um cara muito legal, muito ligado, antenado ali, ele vira e diz: Jesus, é impossível. Nem se trabalhássemos 6 meses daria para comprar comida para todo esse povo que está aqui ao nosso redor. Mas também tem o modo do discípulo André, que é um modo, verdade, um pouco mais otimista que o Filipe, né, que já entrou em desespero, mas ainda sem fé. Bom, Jesus, tem um menino aqui ó, com um lanchinho meia boca, mas também não serve para nada. Ou talvez você responderia com o nosso modo favorito de resposta: reclamar, e reclamar, e reclamar, e quando passar um tempinho fazer o quê? Reclamar mais um pouco, porque sabia que Jesus não ia fazer grande coisa. Mas o que Jesus faz nessa circunstância? Ele vê a falta como uma oportunidade para revelar quem ele era para todas aquelas pessoas. E é sobre isso que vamos falar hoje. Quando a fé que nós temos não é mais o suficiente, mas nas mãos de Jesus se torna mais do que o necessário. Então, agora sim, abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 6.
Eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 13, e eu te convido a manter a sua Bíblia aberta durante toda a exposição. João 6, do 1 até o 13. Diz assim a palavra de Deus. Algum tempo depois, Jesus foi à outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pães para esse povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pães suficientes para cada um recebesse um pedaço. Olha a quantidade de gente que está seguindo. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus respondeu: mandem o povo se sentar. Havia muita grama naquele lugar, e todos se sentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. O mesmo fez com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Texto que caminha exatamente da absoluta escassez de comida à incrível marca de 12 cestos cheios sobrando. Então, vamos aprender com essa história o que, de fato, Jesus tem a dizer quanto à escassez na sua vida, na minha vida. Como podemos reagir de maneira diferente quando a falta vier, seja qual for o ponto que ela vier, seja qual for a área que ela atingir. Então, primeiro ponto de reflexão, prepara para anotar aí, o núcleo de verão já retomou, as atividades estão aí, então fica ligado. Primeiro ponto de reflexão, a falta que desafia a fé. A falta que desafia a fé. E esse trecho é baseado principalmente nos versículos 1 ao 7, onde a gente consegue identificar que essa escassez, de fato, não é um obstáculo para Deus. Mas, embora seja dolorosa para nós, é uma oportunidade de revelar seu poder, de revelar a sua provisão sobre as nossas vidas. Para refletir a esse respeito, a primeira coisa que a gente precisa observar é o cenário que está diante de nós. Uma multidão e um problema imenso. Meus irmãos, não sei como é você. Eu, quando estou com fome, já não fico muito legal. Mas, caminhando com os jovens da nossa igreja, eu vi que tem pessoas com fome que ficam insuportáveis. Não é? Então, imagina nessa multidão que tem muita gente com muita fome. Devia ser uma multidão que estava super amando Jesus, né? Jesus estava no auge do seu ministério, atraindo multidões e multidões por onde ele passava. E João, capítulo 6, versículo 2, diz que uma grande multidão o seguia. Por que eles seguiam? Porque tinham visto os sinais que realizava na cura de enfermos. Ou seja, não é de hoje que as pessoas continuam caminhando atrás de quem faz grandes coisas. O povo não estava ali por acaso, eles estavam buscando algo sobrenatural. Não era um verdadeiro, ou necessariamente um verdadeiro interesse na pessoa de Jesus, mas eles queriam ver esse cara que está fazendo coisas incríveis. Agora, repara a situação. Mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, não é qualquer multidão não, tá? Tem mais gente aqui do que no jogo do Botafogo. Ah, não, agora já tem torcida, desculpa. Um deserto. E aí você viu aqui que era Gramado, mas o senso de deserto é de que não tinha ninguém nessa região.
Um deserto longe de qualquer mercado, afastado da cidade, afastado o suficiente para que ele pudesse descansar, onde todo mundo seguiu porque não quer que ele descanse, quer ver mais coisas espirituais. E o dia está chegando ao fim. Cansados, famintos, não viram milagre nenhum hoje, nada para comer. Imagina esse caos. Gente começando a sentir fome, criança chorando para todo lado, discípulos inquietos tentando garantir a segurança de Jesus. A cena era tudo menos confortável. E como está Jesus nessa situação toda? Ele sabia exatamente o que ele ia fazer, mas propositalmente ele joga primeiro a questão para os discípulos. Como é que vocês acham que a gente vai lidar? É o que Jesus diz. Onde compraremos pão para esse povo comer? Versículo 5, foi Jesus que perguntou. Ninguém falou, Jesus, tem que dar conta aí, ó, faz um milagrezinho aí, ó, sei lá, um forno espiritual, descer maná. Cenário péssimo. Mas e como esses discípulos reagem a esse cenário péssimo? Aqui vemos dois tipos de reação que refletem como nós lidamos com as dificuldades da vida, e eu já mencionei isso. O primeiro é o cálculo humano, e não tem saída não, a grande maior parte das pessoas vai ativar esse modo aqui. E a gente vê no versículo 7 do nosso texto, Filipe e a matemática do impossível. O que é a matemática do impossível? Você bota lá os números, faz a soma e no final, não bate. Não dá para comprar pão suficiente. Filipe, um discípulo de Jesus, prático, racional, faz as contas. E ele responde a pergunta de Jesus. 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Ou seja, ele está com Jesus, ele conhece Jesus, mas ele pensa financeiramente. Um denário, que o Filipe cita aqui, era o salário de um dia de trabalho. 200 denários equivalem a quase 8 meses de salário. Mesmo assim, 8 meses de salário não seria suficiente para pagar o alimento para aquela multidão. Ele fez os cálculos certos. Ele botou na ponta do lápis. Só teve um problema na matemática de Filipe. Ele tirou Deus da equação. E quantas vezes, irmãos, a gente não cai nessa mesma circunstância? A gente faz tudo que está ao nosso alcance. A gente faz tudo certinho, tem um rigor danado para conseguir dar conta de todas as áreas. E a gente esquece que Jesus está ali com a gente. Diante de uma conta alta, calculamos e recalculamos, mas não confiamos que Deus pode fazer algo diferente. Diante de um diagnóstico difícil, analisamos, buscamos outros médicos, outros profissionais, mas não dobramos o nosso joelho para falar com aquele que tem todo o poder. Diante de uma crise emocional, reclamamos, culpamos as pessoas. Pai e mãe, Freud já está aí destruindo essa relação há anos, né? Culpa o pai, culpa a mãe, culpa amigo, culpa o relacionamento, culpa todo mundo. Mas não dobra o joelho para buscar em Deus cura para o próprio coração, para procurar resolver. A lógica humana não pode explicar o agir de Deus. Coloca isso na sua cabeça. Fé não é uma equação matemática, nunca foi e nunca será. É confiança no caráter de Deus, do próprio Deus. Mas isso ainda não é tudo. Temos um segundo panorama que a gente tem que observar. O recurso era insuficiente. Esse recurso insuficiente é o que a gente vai ver nos versículos 8 e 9, que é a história de André e o pequeno lanche. André, de fato, foi um discípulo, nesse momento da história, um pouco melhor que Filipe. Ele viu que havia algum recurso, dava para fazer alguma coisa, tem alguma comida. E ele vai dizer, aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para toda essa gente? André teve ali, naquele momento, um lampejo de esperança. Mas a sua fé ainda não era suficiente. Era uma fé muito limitada. Ele pensou, até tem algo aqui, Senhor. Mas é muito pouco para resolver o problema, não vai ter como. E, de novo, eu te convido a repensar como você se comporta nessa situação. Porque
se não aconteceu ainda, não quero ser profeta do caos, não, mas vai acontecer. Quantas vezes nos deparamos com situação que a gente precisa de algo e o que a gente tem não parece ser suficiente? Temos um talento, mas achamos que não é o suficiente para servir a Deus. Porque Deus precisa só do melhor. E sim, Deus precisa do melhor. Mas cadê o seu serviço na obra? Temos um pouco de dinheiro, mas achamos que não dá para ajudar ninguém porque temos pouco dinheiro. Temos um pequeno tempo disponível, mas achamos que não dá para nos envolver mais com ministério nenhum, porque afinal de contas eu tenho muita série para maratonar. Nós olhamos para as nossas limitações, enquanto Deus olha para a sua santa e completa suficiência. Cenário péssimo. Resposta dos discípulos, nota 0. E então, nos deparamos com o que Jesus tem a ensinar, não só a eles, mas também a nós. Jesus não se preocupa com o que você não tem. Jesus se preocupa com o que você entrega. Ele não se preocupa com o que você não tem. Ele se preocupa com o que você entrega para Ele. Anota a placa desse caminhão em nome de Jesus. Jesus não se preocupa com o que você não tem, mas com o que você entrega. Jesus já sabia o que ia fazer antes dessa história toda começar. Ele não perguntou para Filipe porque precisava da ajuda de Filipe. Ele queria revelar a limitação da visão humana que seus discípulos tinham. Jesus não ridiculariza a posição de André, já que o lanche é pequeno. Fala, poxa André, brincadeira, hein? Tanta coisa para trazer, você me traz isso? Mas ele usa o que estava disponível para transformar em algo extraordinário. Essa é a chave. Deus não está pedindo que você tenha tudo. Ele nunca pediu isso. Ele está pedindo que você confie nele exatamente com o que você tem, exatamente como você é. Então você tem que, com sinceridade, diante do altar do Senhor, responder a pergunta: como você lida com a falta na sua vida? Dizendo, Senhor, eu não tenho nada. Será que realmente não temos nada? Será que você age, vamos fazer tipo show do milhão, né? Será que você age como Filipe, fazendo cálculos e só vendo impossibilidade? Não tem como. 2, você aciona o modo André, vendo pequenos recursos, mas sem crer que Deus pode fazer algo. Ou 3, você está disposto a entregar o pouco que tem e confiar que Deus vai fazer a coisa funcionar. Será que estamos dispostos a confiar dessa forma? A escassez não é um problema para Deus. O problema nesse tipo de situação é o mesmo no Antigo, no Novo Testamento e nas nossas vidas. O problema é a nossa falta de fé. Jesus não pede que tenhamos muito. Ele pede única e exclusivamente que entreguemos o pouco que temos e somos. E quando a gente de fato entrega, com poder e graça, Ele multiplica. Ele é especialista nisso. Assim passamos para o nosso ponto 2 da mensagem. Preparado para seguir em frente? Respira fundo. Ponto 2. O Deus que multiplica o pouco. Isso focando aí nos versículos 8 ao 11. Jesus não precisa de muito para fazer o impossível. Na verdade, Ele não precisa de nada para fazer o impossível. Mas o que a gente vai vendo ao longo das Escrituras Sagradas é que Ele se alegra em fazer grandes milagres, mesmo com a miséria que a gente oferece para Ele. Olha essa situação, um menino anônimo que ganhou até música do 4x1 aí, né? Quem poderia imaginar? Então, um menino anônimo, um lanche ordinário e um Deus extraordinário. Já reparou que Jesus não fez aparecer comida do nada? Ele podia fazer isso, não podia? Ele tinha poder, ele inclusive já fez isso outras vezes. Ele podia ter invocado o maná do céu, como o Deus fez lá no Israel, no deserto. Ele poderia ter feito uma mesa aparecer no chão, subindo ali da terra, cheia de comida gourmet, um banquete celestial. Ia ser incrível, cara, imagina. Ia continuar vindo gente ali, de todos os confins da terra, para ver aquela grande mesa.
Mas não foi isso que ele fez. Ele escolheu usar um lanche de um menino anônimo. O que esse menino tinha de especial? Além da música que ele ganhou milênios depois. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Só isso. E a gente precisa entender, porque às vezes a gente olha, você não vai com a sua marmita com pão e peixe para o trabalho. E aí a gente perde essa relação do que isso significava naquele tempo. Pães de cevada eram comida de gente pobre. Era pão simples, o mais básico. Além disso, os peixes provavelmente não só eram pequenos, só que para serem carregados dessa forma, prontos para comer, eram peixes secos. Lá no sal, né, para desidratar, mais ou menos como se fossem sardinhas. Então a gente está diante de um rapaz que ele tem o pão mais barato e o peixe mais barato. Não era um McLanche feliz. Era um lanche humilde, era um lanche simples. Mas foi esse lanche que Jesus usou para fazer o milagre diante de todas aquelas pessoas. Moral da história, Deus não precisa de algo impressionante para fazer a obra dele acontecer. Ele só precisa de algo disponível. É só isso. Disponível. Por isso esse texto nos leva à compreensão de que o milagre começa na entrega, não na multiplicação. Agora imagine esse menino, ele olha ao redor dele e vê um monte de gente, um monte de mulher, criança, adulto, ele não tem a menor noção de quantas pessoas tem ali, ele olha para o que ele tem, e o que ele tem é ridículo. É ridículo, é mínimo. Como serviria para alguma coisa? Mal alimentaria uma pessoa, só alimentaria um menino esse lanche. Mas ainda assim, ele disponibiliza, ele entrega. E aqui está a grande lição de fé. A multiplicação não começa quando Jesus abençoa, ela começa quando de fato entregamos. Se o menino tivesse guardado o lanche, olhou aquela galera ali e falou, vou mexer nada, vou esperar o pessoal sair de perto e aí eu como meu lanchinho. Ele teria alimentado apenas a si mesmo. Mas porque ele entregou nas mãos de Jesus aquele lanche tão pobre, tão simples, tão insuficiente, se tornou mais do que suficiente. Por isso eu te convido também a olhar para a sua vida. Quantas vezes Deus traz mensagens de poder sobre você, te lembrando que Ele pode multiplicar extraordinariamente várias coisas na sua vida. Mas você se segura um pouquinho que você tem e diz, Senhor, eu sei que Tu tens grandes coisas, mas eu quero ficar com isso aqui. Me dá a coisa maior sem eu perder o pouquinho que eu tenho. E você não coloca diante do Senhor o pouco que tem. Seu tempo, sua energia, seus talentos, seu dinheiro, sua fé, sua vida. Você está retendo, você está segurando algo que Deus tem poder para multiplicar? A multiplicação sempre começa com uma entrega corajosa. Então, está na hora de entregarmos logo nas mãos daquele que tem todo o poder, porque Ele pode fazer acontecer. Então o milagre segue. Jesus dá graças e multiplica. E aí, meu irmão, minha irmã, com a graça do Senhor, o céu entra na equação. Agora vem aquela cena incrível, que é a parte que todo mundo gosta. Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes, como a gente vê no versículo 11. Repara nos detalhes. Jesus tomou os pães e os peixes, ou seja, Ele aceitou aquele pouquinho, aquele lanchinho simples. 2, Ele dá graças, Ele coloca diante do Pai. Ele não reclamou da quantidade, Ele não reclamou da qualidade, Ele simplesmente coloca diante do Pai e agradece. E Ele começa a repartir o que tem. E então a multiplicação acontece. Pensa nisso, o milagre não foi instantâneo como um passe de mágica. A multiplicação ia acontecendo na medida que os discípulos distribuíam. Olha que coisa fantástica que deve ter sido. Quanto mais eles repartiam, mais comida tinha. Isso nos ensina uma verdade profunda sobre a fé. Muitas vezes só vemos milagre depois que começamos a agir, e isso aqui a gente já bateu nessa tecla várias vezes.
Se os discípulos tivessem ficado parados, esperando primeiro ver toda a comida aparecer ali, né? Não, Senhor, multiplica tudo aí, que aí a gente distribui. Eles nunca teriam visto o milagre diante dos olhos. Então, eu preciso te trazer uma nova série de perguntas e respostas. Primeira delas, você quer de verdade ver Deus agir na sua vida? Então, comece a se mover. Para de dar desculpa. Comece a se mover. Você precisa ver multiplicação? Então, comece a repartir o que você tem. Você quer ver Deus de verdade transformar a sua vida? Então, não tem outro caminho a não ser entregar tudo nas mãos daquele que tem todo o poder. Eu volto a repetir. O que você precisa entregar nas mãos de Jesus hoje? Será que você está esperando Deus multiplicar algo que você ainda não viu acontecer e por isso você ainda não entregou? Multiplica primeiro, Senhor, depois eu abro mão. 2, será que você está preso na mentalidade de escassez, achando que nunca é suficiente? Deus, quando eu chegar lá, aí eu vou fazer. Quando eu alcançar isso, aí então eu vou te adorar. Quando eu chegar lá... Será que você tem medo de abrir mão do que tem, porque acha que não vai dar nunca? A grande verdade desse texto, Deus não multiplica o que retemos, Ele multiplica o que entregamos. Jesus poderia ter feito o milagre sozinho, Ele não precisava de nada daquilo, mas Ele escolheu usar o pouco que o menino entregou. E hoje, Ele continua fazendo o mesmo na vida de todos aqueles que confiam nele totalmente. É isso que Ele pode fazer pela sua vida. E enquanto talvez você já fique satisfeito com isso, permita-me te lembrar um detalhe impressionante que esse texto ainda traz. Jesus não apenas multiplicou a comida para todo mundo comer, Ele fez sobrar. Todos se alimentaram, todos se saciaram e ainda sobrou. Vamos ao nosso terceiro e último ponto. O Deus que supre é o Deus que transborda. O Deus que supre e transborda. Versículos 12 e 13. Jesus não apenas supre a necessidade, Ele faz sobrar muito mais. Observe, o milagre não foi apenas suficiente. Mais uma vez o Senhor faz um milagre que é abundante. Depois que todos comeram, Jesus faz algo extremamente curioso. Volta seus olhos aí para o texto, versículo 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram. Aqui está uma surpresa. Ninguém ficou com fome, mas também ninguém ficou apenas ok. Foi aquilo de realmente, quem estava com fome, comeu até ficar realmente satisfeito. Não foi um milagre de sobrevivência, foi um milagre de abundância. Jesus não apenas deu um pouquinho para cada um, para todo mundo poder chegar em casa, só o suficiente para sobreviver e chegar em casa. Ele saciou completamente a necessidade que eles tinham de comida. Quem queria mais peixe, tinha peixe. Quem queria mais pão, tinha pão. Isso nos ensina algo poderoso sobre Deus. Deus não é um Deus de pouco, Ele é um Deus mais do que suficiente. Ele não só dá a paz, Ele não só vem na nossa vida, na nossa direção e nos dá a paz. Ele nos dá a paz que excede todo entendimento, como a gente vê lá em Filipenses 4, versículo 7. Ele não só derrama graça sobre a nossa vida, dia após dia, renovando a sua graça sobre nós, mas a Bíblia nos diz que Ele dá graça abundante, como vimos lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Esse Deus de abundância, Ele não só nos salva, Ele não só remove o nosso status de perdição eterna, mas Ele nos salva por completo, todos os dias do nosso próprio coração. Hebreus 7, 25.
Quando confiamos em Deus, não apenas recebemos o necessário, nós experimentamos a sua plenitude. E nesse caso, a sobra foi também extremamente específica. 12 cestos. E aqui tem algo interessante para a gente refletir sobre. Um propósito que o Senhor também tem nessa sobra. Por isso que não pode se desperdiçar nada. Presta atenção no detalhe que João fez questão de registrar. Ele podia ter só colocado lá, e sobraram vários cestos. Ele vai dizer, encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram. 12 cestos. 12 é também o número que a gente vai ter dos discípulos. 12 é também o número das tribos de Israel. Jesus não deixou sobrar à toa, meu irmão, minha irmã. As sobras também fazem parte. O que superabunda na vida daqueles que são povo de Deus, também faz parte do plano de Deus. Isso nos ensina uma verdade essencial. Deus continua não desperdiçando nada. Nem pão, nem as dificuldades que você enfrenta na sua vida são à toa. Ele não permite que coisas aconteçam à toa, aleatoriamente na nossa história. Você já passou por lutas? Deus pode usar isso não só para abençoar a sua vida e a sua história, mas para que você seja bênção na vida de outras pessoas. Você já passou por escassez, de não ter, da falta ser absoluta em qualquer área que seja? Deus pode multiplicar e usar a sua história como testemunho para outras pessoas que estão hoje passando por isso. Você já sofreu perdas? Deus pode fazer disso um ministério para restaurar outras pessoas. Vou usar o exemplo dos ministérios de viúvas. Quantas pessoas passam por histórias assim, tenebrosas, e depois dedicam a sua vida para mostrar que existe esperança. O que parecia excesso, ou até desperdício de multiplicação, na verdade tinha um propósito muito claro. E isso redireciona o centro do nosso foco, da nossa dor, do nosso sofrimento momentâneo, para de fato uma confiança na soberania de Deus. É verdade que tem coisas na nossa vida que parecem sobras, irmãos, mas Deus está preparando um novo propósito para todas elas. Todas elas. É verdade que tem momentos que parecem sem sentido, principalmente quando são momentos difíceis, mas Deus estava te ensinando algo para multiplicar depois, isso é certeza. Essas não são possibilidades, são verdades bíblicas para nós. E isso porque Jesus é o pão que sacia, não um pouquinho, não num dia, mas sacia para sempre. E diante desse detalhe, temos uma verdadeira reviravolta desse texto. Lá em João capítulo 6, mas avançando um pouquinho no versículo 35, Jesus vai dizer o seguinte: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Esse milagre não era apenas sobre matar a fome naquele momento, era uma sombra de algo muito maior que Deus já havia feito no meio do seu povo. O verdadeiro pão não era o que foi multiplicado, mas quem multiplicou. Jesus não veio só para dar comida, Ele veio para ser a nossa própria vida e a nossa vida eterna. Muitas pessoas naquela multidão estavam mais interessadas na comida do que no mestre. Isso é verdade. E quantas vezes nós também não buscamos mais as bênçãos que o Senhor pode nos dar do que, de fato, quem está ali para nos abençoar? Quantas vezes a gente não foca na nossa necessidade e ignora completamente o caráter de Deus? O maior presente que Deus pode nos dar não é pão material, pelo amor de Deus. Não é chegar num posto, num cargo, num status. O melhor que o Senhor tem a oferecer se chama Jesus Cristo, o pão da vida. E diante dessas verdades, precisamos olhar de novo para como temos vivido a nossa história. Olhe para o seu coração de verdade. Não pense em ninguém agora, só na sua vida e na sua jornada com Deus, e responda: você está buscando o pão certo? Será que os seus olhos estão realmente firmados e buscando o que é melhor para a sua vida?
Você tem buscado apenas a provisão de Deus ou você de verdade está confiando nele e buscando viver uma vida contínua na presença dele? Você tem se contentado com um milagre temporário ou tem recebido Jesus como sua suficiência eterna? Porque ele continua multiplicando pão e muita gente é abençoada por isso. A própria palavra vai dizer que tem muita gente que é abençoada quando chove, quando tem sol. As pessoas continuam vivendo as suas vidas e Deus abençoa. É só isso que você quer? Ou é um relacionamento eterno com Ele? E então, avaliando a sua vida como um todo, olhando para o seu passado, o que Deus já multiplicou na sua história que você ainda não aprendeu a valorizar? Ou porque passou, você esqueceu? O milagre não foi apenas sobre multiplicação de comida. Foi um convite para confiar no Deus que multiplica, supre, mas acima de tudo, faz transbordar na nossa vida. Assim como de costume, gostaria de concluir propondo um desafio para a sua semana. Vamos de novo. Um desafio para a sua semana. Isso aí. No seu momento devocional, desculpa, gente, sem querer. No seu momento devocional, individual, procure responder essas 3 perguntas. Então, eu te convido, mesmo que você não vá participar do núcleo, tentar anotar para você se lembrar durante a semana. São só 3 perguntinhas. Pergunta número 1. O que você está segurando que Deus quer multiplicar? O que você está segurando que Deus quer multiplicar? 2. Que áreas da sua vida você precisa entregar totalmente a Jesus? Que áreas da sua vida você precisa entregar totalmente a Jesus? E 3, você está disposto a confiar que Ele é mais do que suficiente, mais do que tudo que você precisa? Você está disposto a confiar que Ele é mais do que suficiente, mais do que tudo que você precisa? Como nos lembra Mateus, quando relata lá no seu Evangelho, capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, que coisas? Fome, roupa, moradia, todas as necessidades básicas serão acrescentadas. Jesus não apenas multiplica pão, Ele multiplica fé. Ele multiplica esperança, Ele multiplica alegria, Ele multiplica a transformação de vida, porque Ele segue multiplicando graça. E hoje, Ele quer multiplicar algo novo em você. 2025 não é para ser só mais um ano na sua vida. É hora de colocar tudo diante do Senhor, entregando, confiando que Ele tem novidade de vida para multiplicar o que você precisa. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos orar. Deus Santo e Poderoso, diante da falta, Senhor, diante dos apertos, o nosso coração se desespera. Problemas tiram a nossa paz, tiram a nossa noite de sono. Deus, diante dessa Tua palavra, nós rogamos que seja o Senhor a preencher esse espaço no nosso coração. Que falta nenhuma seja o suficiente para nos cegar ou nos desesperar, mas pelo contrário, que cada situação da nossa vida seja oportunidade de vermos a Tua graça revelada diante de nós. Então, Senhor, rogamos como uma única igreja que o Senhor preencha esse espaço da nossa vida. Que o Senhor mais uma vez venha ao nosso encontro com poder e graça, preenchendo o espaço que ninguém mais pode preencher, Senhor. Às vezes o desejo do nosso coração pede por comida, pede por situações básicas, Senhor, moradia, roupa e coisas simples, mas tantas vezes nós nos apegamos a coisas que elas são fúteis sim, que elas são supérfluos e outras coisas, Senhor, que nada vão acrescentar na nossa jornada com o Senhor. Então ajuda-nos durante toda a nossa caminhada, durante a nossa jornada da fé, voltarmos os nossos olhos para o Senhor, para no Senhor encontrarmos tudo o que a nossa alma precisa. É isso que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.